Cara, eu sei que recentemente veio à tona várias casas de aposta patrocinando influencers e basicamente dominando a cena do futebol. Quase todos os times têm patrocínio de bets ou de casas de aposta. E não é diferente do que aconteceu com os jogadores, porque a gente já viu várias polêmicas envolvendo Paquetá, envolvendo Ivan Toney, o Sandro Tonali, estes que ficaram afastados do futebol por muito tempo porque se envolveram com apostas. E não é diferente se a gente vê que agora até os times estão lançando as próprias casas de aposta. E isso pra mim é louco, porque perde um pouco da magia do esporte. Você sempre vai ter aquela dúvida sobre o resultado, se realmente isso tá sendo o resultado real ou se é algo manipulado para favorecer a casa, para favorecer quem paga o salário dos jogadores ou quem movimenta mais renda no mercado. Isso pra mim é muito estranho, porque perde um pouco daquele futebol que a gente cresceu vendo, perde um pouco daquilo que era o certo até muito pouco tempo atrás. Agora tudo tá meio relativo, sacou? Então basicamente você pode apostar o que for, você pode ser um jogador de futebol e apostar, provavelmente isso vai ser possível no futuro. E isso pra mim não se encaixa, cadê o profissionalismo? Cadê tudo aquilo que envolvia o futebol real, mano? Simplesmente isso é um grande problema, porque grande parte dos jogadores eles crescem sem ter um background muito bom, então eles já não têm apoio familiar, eles muito provavelmente não têm um grande conhecimento sobre finanças ou sobre investimentos, tanto que a gente vê sempre um jogador caindo em golpe de cripto, sendo enganado por gurus. Então basicamente são pessoas que vêm de uma origem bem pobre e não consegue ter um grande discernimento sobre assuntos como investimentos e finanças que soam meio nebulosos para a maioria da população, e para eles não são diferentes. Então, se eles já não entendem tanto sobre investimento, imagine quando você se envolve com casa de apostas, que envolve a dopamina no seu cérebro, e você vai, a longo prazo pelo menos, ficar viciado ou ter a tendência a estar sempre apostando ou aumentando a aposta, porque apostar R$10 casualmente com seus amigos não vai te satisfazer mais. E eu sei que a maioria dos brasileiros gostam de apostar, acham um sentimento legal, e eu não tô nem achando ruim, sacou? Se você quer fazer, por mim você faz, mano. Mas a questão é quando se envolve a profissão do cara, pra mim já fica meio nebuloso, já fica meio estranho. Ainda mais se você não tem um grande background pra conseguir ter discernimento das suas decisões. Isso piora, porque a tendência é que você se torne um apostador compulsivo, a tendência é que você não pare de apostar, por como foi o caso do Ivan Toney, que ele tinha centenas de apostas e teve que ficar afastado por um ano da Premier League, e ele era um dos principais jogadores do Brentford. Não à toa ele foi vendido para a Arábia Saudita, mas se não tivesse esses problemas, talvez ele estivesse jogando no Liverpool, no United e em um grande time europeu, porque bola ele tinha, ele era um artilheiro absurdo. Sem contar o Tonali, mano, o Tonali cresceu no Brescia, foi contratado pelo Milan, vendido ao Newcastle por uma bolada, e logo na primeira temporada ele não joga por conta de envolvimentos com apostas. Mano, isso pra mim é absurdo. Imagina o potencial que o cara tinha, como ele já não podia ter se desenvolvido, quanto ele poderia ter ajudado o Newcastle naquela Champions no ano passado e até na temporada no geral. E até mesmo a própria seleção italiana, que não tem tantos jogadores de qualidade, disputou uma Euro sem ele. Isso beira o absurdo, mano. E agora o Lucas Paquetá, um grande medo da seleção brasileira. O Brasil precisa dele, mano. E foi acusado, né? A gente não sabe ainda se ele realmente teve envolvimento, mas só de ser acusado, mano, já é um bagulho impensável há pouco tempo atrás. E estamos a cada dia padronizando isso, normalizando se ter uma bet, normalizando que os jogadores estejam envolvidos com isso. Até porque se tu estampa algo na camisa do teu time, provavelmente no longo prazo você vai tender a achar aquilo normal. No longo prazo vai ser normal ter uma casa de aposta a cada time, vai ser normal cada time estampar a casa de aposta na camisa, já é normal, né? Patrocínios só tem casa de aposta hoje em dia. E isso é louco, porque é como se a sociedade invertesse os valores. Não estamos fazendo mais aquilo que antigamente era visto como certo. E eu nem tô dizendo que talvez antigamente tudo era certo, ou que, sei lá, hoje em dia tudo é ruim. Não, mas isso eu acho bem estranho, eu acho bem duvidoso, porque eu não vejo um cara que trabalha em qualquer outra área apostando se ele vai conseguir ou não fazer o serviço, se ele vai ou não ser advertido pelo chefe, tomar um amarelo.
Isso é muito louco e é um pouco brincar com o sentimento do torcedor, um cara que tá ali vendo o seu time genuinamente uma vez por semana e às vezes condicionando a felicidade dele, a válvula de escape de uma vida estressante no futebol. E muitas vezes os caras estão fazendo de brincadeiras. E isso pra mim não tem sentido, principalmente porque mexe com o sentimento do torcedor. Imagina um cara estressado que trabalha na escala 6-1 e que basicamente o futebol é a única válvula de escape dele, e ele vê os caras do time sendo acusados de participarem de esquema de aposta ou não rendendo em campo. A primeira suspeita levantada já vai ser sobre isso, e com razão, sacou? E não vai ter nem como defender nem os jogadores, nem o próprio time. E isso pra mim é inconcebível, mano. Porque se seu time não rende porque ele é ruim, ou porque, sei lá, não encaixou, beleza. Agora, se o seu time não rende por conta desses dois motivos, mas tem um background de aposta, tem um background de casa de aposta, cara, isso vai levantar suspeitas. Não tem jeito. E eu acredito que no futuro vão haver mais investigações e vão achar mais gente, mano. Porque é simplesmente uma tendência da modernidade, você apostar, apostar e apostar. Não tem mais outras coisas, tá ligado? Você condiciona a sua felicidade à aposta, você condiciona a aposta como se fosse um hobby, mano. E não deveria ser assim, ou pelo menos ser assim apenas para os torcedores, os jogadores pelo menos, deveriam se manter fora disso, visto que é a profissão deles, sacou? Ninguém tá obrigando eles a jogarem futebol, mas se você joga, mano, o mais ético é você não apostar, ou pelo menos apostar de uma forma moderada, que consiga não prejudicar o seu trampo, sacou? O que é muito difícil, mas, enfim, né, é a era moderna e os novos padrões, os novos princípios que todos temos que se adaptar, embora eu não concorde, mas é como está o mundo. Mas então, tu curtiu o vídeo? Concorda ou não com a minha opinião? Ajuda com like e inscrição, porque isso conta muito pro canal.